Está no ar mais uma edição do nosso programa Prova Final. Eu sou Maria Patrícia Vanzolini, professora de Direito Penal, e esse programa é uma parceria da TV Justiça com a rede de ensino LFG. O nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, chama-se o tema do dia. Eu vou dar uma pequena explicação sobre o tema que eu escolhi para tratar hoje com você. E hoje o tema é quente e polêmico. Você assistiu aquele filme, o BOPE, o Tropa de Elite? Então, vai pensando um pouquinho sobre ele. No segundo bloco, a gente tem o Pergunte ao Professor. Nele eu vou responder a perguntas de candidatos do Brasil inteiro a respeito daquele tema. É a hora de solucionar uma dúvida, de esclarecer um ponto que tenha ficado obscuro sobre aquele tema do dia. E o terceiro bloco é o X da questão. Nele nós vamos responder a perguntas que já caíram em provas passadas a respeito daquele tema. Nós vamos colocar na prática aquele conhecimento já aprendido na teoria. E aí, assistiu o Tropa de Elite? Se você viu o filme, você sabe que ele dividiu opiniões. O Capitão Nascimento, que é a personagem feita pelo Wagner Moura, aliás, muito bem feita, por sinal, era um policial honesto, não era corrupto, mas era um policial que usava de métodos pouco ortodoxos. Há cenas em que o policial Nascimento aparece exercendo tortura sobre o suspeito de crimes, de forma a fazê-los confessar. E o que você achou disso? Será que os fins justificam os meios? Será que a polícia, a pretexto de combater a criminalidade, também pode usar de meios ilícitos? A tortura, afinal de contas, é legítima? É possível? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que saber se a tortura acontece. E a tortura acontece, e muito, no Brasil. Em 2005, houve uma visita do Comitê Internacional para Combate à Tortura, da ONU, aqui ao Brasil, e o comitê deu origem a um relatório que disse aquilo que todos nós já sabíamos. Existe tortura no Brasil. Será que a lei é a forma mais eficiente de combatê-la? Será que a nossa lei está adequada ao combate da tortura? Ou será que está faltando alguma coisa? Será que a lei é severa demais? É de menos? Você já tem a sua opinião? Pois então, vai pensando, porque esse é o nosso tema do dia. Daqui a pouquinho. E aí, o que você acha? Você é a favor ou você é contra os métodos do Capitão Nascimento? Porque tortura é o nosso tema do dia. E é isso que nós vamos debater, é isso que nós vamos discutir. Como eu disse, em 2005, o Brasil teve uma visita aqui de um comitê no âmbito da ONU. Na verdade, essa visita foi fruto de uma denúncia. Uma ONG denunciou o Brasil perante a ONU, dizendo que o Brasil violava direitos fundamentais, praticando tortura, sobretudo no sistema penitenciário, que o nosso sistema carcerário era torturante, que havia tortura no nosso sistema carcerário. Essa denúncia, feita em 2002, deu origem a essa visita do Comitê Internacional de Combate à Tortura. O relator, o Dr. Nigel Rodley, em 2005, então fez uma visita ao Brasil. O Brasil postergou essa visita o quanto pôde, adiou a visita, mas não teve jeito. O relator para combate à tortura da ONU, ele fez uma visita a vários estados brasileiros, vendo inúmeros presídios, visitando inúmeros estabelecimentos e chegou a essa conclusão que estava estampada no relatório da ONU de 2006. Havia tortura no nosso querido Brasil. Mas veja, isso foi em 2006 e a lei de tortura existe desde 97. A lei de tortura, da mesma forma que a lei antidiscriminação, e nós vamos estudar a lei antidiscriminação no próximo programa, a lei de tortura é uma dessas leis evidentemente subaplicadas. Você sabe o que significa cifra negra?
cifra negra é o número de infrações que jamais chega às estatísticas, que jamais chega ao poder judiciário. Pois bem, a tortura é um caso claro de cifra negra, da mesma forma que o racismo. O que eu estou querendo dizer é que os casos de tortura que chegam ao judiciário são infinitamente menos numéricos do que os casos que realmente existem. Existe uma porcentagem muito pequena de casos de tortura que chega ao judiciário, da mesma forma que o racismo. Mas isso é o problema do quê? É o problema da praxis ou é o problema da lei? Vamos estudar então como é a lei, como ela deveria ser. A primeira coisa que você tem que saber a respeito da lei de tortura é que ela diverge da orientação da Convenção Interamericana para Combate à Tortura. Existe uma convenção, essa convenção que deu origem ao Comitê Interamericano de Combate à Tortura, existe uma convenção que foi assinada pelo Brasil em 89, veja, lá se vão 20 anos, o Brasil assinou uma convenção de combate à tortura no âmbito da ONU. E nessa convenção, no artigo 1º dessa convenção, existe uma definição do que seja tortura. E nessa definição do que seja tortura, está lá bem claro que a tortura deve ser, só é considerada tortura, aquela imposição de sofrimento praticada por agentes públicos. A ideia de que a tortura é privativa do Estado, de funcionários do Estado. Quer dizer que no âmbito da convenção, não há tortura entre particulares. No âmbito da convenção, eu não posso te torturar. Por mais que eu te faça sofrer, você diga, meu Deus, essa aula está uma tortura, pare com isso, por favor. Ainda assim, no âmbito da convenção, isso não é considerado tortura, porque tortura para a convenção é só praticada por agentes públicos. Entre particulares, pode haver crimes comuns, pode haver o crime de constrangimento ilegal, de ameaça, de lesão corporal, o que quer que seja. Mas a tortura, a ideia clássica de tortura, é a praticada por agentes do Estado que oprime ali com a sua força, com a sua mão de ferro, o cidadão ali que, portanto, se encontra fragilizado, vulnerável. Acontece que o Brasil, na lei de tortura aprovada em 97, divergiu, ele foi na contramão da orientação da Convenção Interamericana. Então essa é a primeira coisa que cai muito em prova em concurso público. No Brasil, ao contrário do que acontece na Convenção Interamericana, no Brasil, do jeito como a tortura é legislada, pela Lei 9.455, a tortura não é um crime próprio de funcionário público. A tortura, em regra, pode ser praticada por qualquer pessoa. Eu posso ter tortura, por exemplo, de um pai contra um filho. A gente vai ver as modalidades de tortura. Mas a primeira coisa que você tem que saber é que do jeito como a tortura é tratada no Brasil, ela não é um crime próprio, um crime que só pode ser praticado por funcionário público. Não, é um crime comum. Tudo bem? Muito bom. E a tortura também não é qualquer sofrimento. Ainda que a tortura não exija um sujeito ativo qualificado, eu duvido que você possa chamar essa aula de tortura, porque ela não vai ter os elementos que o crime de tortura precisa. Tortura, a palavra tortura, do ponto de vista jurídico, não pode ser entendido como do ponto de vista coloquial. Tortura, ai que tortura, esse trânsito é uma tortura, essa poluição é uma tortura. Tortura não é isso. Tortura é um tipo que tem elementos muito específicos. E quais são eles? Na verdade, a gente poderia dividir tortura em 4 tipos básicos. Você está anotando? Está anotando mentalmente? Está anotando canetalmente? Então vai anotando aí como você quiser anotar, mas vai registrando o que eu estou falando. São 4 tipos de tortura. Você está contando? Então conte comigo. O primeiro tipo de tortura é impor sofrimento, intenso sofrimento físico ou mental, impor, intenso sofrimento físico ou mental, impor a alguém intenso sofrimento físico ou mental, mas com 3 objetivos. Com 3 objetivos, quer dizer, não é impor intenso sofrimento físico ou mental, ponto. É impor sofrimento físico ou mental, mas com 3 tipos de objetivo. Primeiro, constranger, né, mediante a imposição de